Nesse final de semana se iniciou uma grande discussão entre Nicolas Ferreira e Whindersson Nunes. Quem será que vence essa discussão, hein? Nossa, é uma discussão incrível que vai levar aos brasileiros algo muito melhor do que a gente vive hoje. É um negócio impressionante. Tudo começou assim. O Nicolas Ferreira foi lá e postou um tweet escrito assim: coloquem todos os tweets do Felipe Neto abaixo atacando os Estados Unidos e marquem a embaixada dos Estados Unidos. Por quê? Porque a embaixada dos Estados Unidos diz que quem tivesse atacando os Estados Unidos aqui do Brasil perderia o seu visto. Ou não poderia tirar o seu visto. E aí as pessoas estão nessa busca incessante para tirarem o visto do Felipe Neto, já que ele foi um cara que sempre criticou os Estados Unidos, mas vive lá. Porque o Serafim postou assim, ó: adivinha quem apagou todos os tweets falando mal dos Estados Unidos e viajou pra lá? Aí o Felipe Neto, com medo de ser deportado, de perder o seu visto, ele foi lá e apagou todos os tweets. Porém, existem prints disso, e o Nicolas Ferreira pediu os prints desses tweets, né? O Nicolas Ferreira, apesar de ser um deputado, ele é uma pessoa, ele é um ser humano também, que vive e tem suas redes sociais. Ele não fica 24 horas por dia dentro do Congresso Nacional. E aí o Nicolas, já que ele é uma pessoa em vida, né? Ele pegou e postou esse tweet aqui porque ele queria os prints do Felipe Neto falando mal dos Estados Unidos enquanto viaja pra lá. Que é o que todo brasileiro consciente quer hoje em dia, né? Eles querem fazer justiça pras pessoas, já que elas estão criticando os Estados Unidos e tudo mais, por que elas vivem lá? Elas criticam a maneira de viver deles, né? O capitalismo e tudo mais. Por que eles vivem lá fazendo compras, indo não sei aonde, gastando o dinheiro deles tranquilo? Não, o que as pessoas estão fazendo? Dando uma força pro Felipe Neto, por exemplo, pra ficar só no Brasil, ou pra viajar pra Cuba, ou pra viajar pra Venezuela, ou pra viajar pra países a qual eles apoiam os regimes que existem nesses países, né? E não viajar pros Estados Unidos, que é um regime contrário do que eles acreditam, não é mesmo? Então, nada mais justo, não achei nada demais nesse pedido aqui, eu achei até bom. Achei um pedido até bom do Nicolas. Aí o Whindersson Nunes foi lá e postou assim, ó: imagina a missão do deputado que tu votou ser fazer o Felipe Neto não entrar nos Estados Unidos da América. Hahaha, patético. O Whindersson, pior do que isso é acreditar que um presidente vai tirar o pobre da pobreza durante 14 anos e não tirar e você ir lá e votar nele ainda. E isso é o maior problema de todos, principalmente você que já viveu na linha da pobreza e sabe o que é isso, né? Votar em uma pessoa que brinca com a pobreza das pessoas. Aí você não acha estranho isso? Ah, não. Estranho ele acha um cara que faz um tweet. Estranho também é ficar taxando o pobre, né? Ficar taxando compra de pobre. Os pobres que faziam compra mais barato no exterior, hoje não podem mais. Por quê? Porque o ministro do seu presidente taxou eles. E aí? Ah, mas isso aí ele não quer falar nada. Isso aí deixa pra lá, entendeu? O que importa é a discussão aqui do Twitter e dele defendendo o Felipe Neto. Inclusive, por que ele tá defendendo o Felipe Neto? Os dois não eram tão amigos assim, né? Não sei o que aconteceu. Aí ele postou essa foto aqui de um bobão, né? Do Duff. Aí o Nicolas respondeu assim, né? O Nicolas tá respondendo tudo no mesmo nível, né? Isso aqui já virou uma baixaria. Aí o Nicolas pegou e respondeu assim: tu perdeu pra isso, cara? E postou o Vitão lá de batom. Piercing, né? Vestido igual mulher, né? O Vitão vestido igual mulher. E aí o Whindersson conseguiu perder a Luísa Sonza pra um cara desse, né? O Whindersson poderia ter dormido sem essa, né, meu amigo? Mas eu acho que ele vai dormir com essa pra sempre, porque depois desse acontecimento, a vida dele desandou de uma forma absurda, né? Vocês viram tudo que aconteceu na vida do Whindersson depois desse acontecimento aqui. Isso aí deve ser um marco na vida dele até hoje. Por mais que ele não fale nada, né? Na cabeça dele deve ser deve gritar alto, né? Porque na época ele tinha um sonho de casar, constituir família com a Luísa Sonza. E aí ele conseguiu perder pra um homem que se veste de mulher. É complicado isso. Muito triste mesmo. Aí ele foi lá e postou uma foto do Nicolas Ferreira. Vamos homenagem? Eu, tu e o Vitão. Aí o Nicolas Ferreira lá na escola, sei lá, imitando, sei lá, enfim. Postou essa foto onde o Nicolas Ferreira está parecendo um desses caras de esquerda, né? E aí eu não sei por que a galera da esquerda usa a sexualidade das pessoas pra atacar as pessoas de direita, já que eles são pessoas que defendem que não ataquem a sexualidade das pessoas. Mas eles pegam, né, pegaram essa foto do Nicolas aqui pra atacar o Nicolas como se o Nicolas fosse de sexualidade invertida, né? Igual a maioria deles são, né? Aí o Nicolas pegou e falou isso aqui só: além dele pegar sua ex, você quer que ele te pegue também? Que isso, mano? E outra, eu tinha 16 anos nessa foto. Só não posto uma atual com a minha família pra você não piorar sua saúde mental. Como eu entendo esse tweet? Eu entendo esse tweet da seguinte forma: o Whindersson sempre quis constituir uma família na época, né? Mas ele não conseguiu. Ele perdeu pra um homem que se veste de mulher. E até agora era essa a discussão. Os dois estavam discutindo a respeito de relacionamento. E não a respeito de filho ou algo do tipo. E o relacionamento do Nicolas deu certo, que ele conseguiu constituir família com a mulher dele e tudo mais. E o Whindersson não. Aí o Whindersson
Whindersson começou a choradeira já. O Whindersson já pegou e foi lá e falou assim, ó: Setembro Amarelo? Setembro Amarelo e o deputado faz piada com a morte do meu filho, votado pelo povo, governa apenas para os seus. Uma pena pro país. Aonde ele fez piada com a morte do seu filho? Não tô vendo a piada com a morte do filho dele. Vocês estão vendo a piada com a morte do filho dele? Isso aí pra mim já passou a ser jogo sujo, né? Distorceu toda a situação, porque ele não, em nenhum momento ele falou da morte do filho de ninguém. Ele simplesmente pode ter te atingido dessa forma, né? Porque você carrega esse sentimento, né? Sinto muito que tenha acontecido isso com seu filho, obviamente, todo mundo sente. Nós não somos como vocês de esquerda que comemoram a morte dos outros, né? Mas, pelo visto, você não conseguiu constituir uma família, não conseguiu ser feliz com as mulheres que ficou ao seu lado. E tudo isso pode existir um motivo. Talvez o problema nem seja elas, seja você de ter feito más escolhas, escolhido mulheres apenas pela aparência, pela vaidade e não pelo sentimento, né, cara? Talvez se você escolhesse melhor as mulheres aí, né, tivesse escolhido uma mulher pelo sentimento, pelo verdadeiro amor, carinho, não pela vaidade, talvez você tivesse conseguido construir uma família, né? Mas geralmente as pessoas não estão conseguindo construir família hoje porque elas só pensam em vaidade, né? Tudo mais. Eu acho que é isso que aconteceu com o Whindersson. O Whindersson teve aí um relacionamento bom no início da carreira dele e tudo mais. Eu, de fato, não sei o que aconteceu com eles, né? Mas aí parece que ele se deslumbrou. A fama dele levou ele a ficar com mulheres muito bonitas que talvez jamais dariam moral pra ele se ele não tivesse dinheiro, entendeu? E aí ele, acreditando que ela amava eles de verdade, foi lá, acabou mergulhando nisso e se frustrou. Tanto que isso refletiu muito até na aparência dele. Eu sou um cara que eu admiro muito o trabalho do Whindersson Nunes. Eu gosto muito do Whindersson Nunes. Acho ele um cara extremamente inteligente e tudo mais. Só que eu acredito que aqui, nesse momento, ele distorceu completamente a fala do Nicolas, né? Porque o Nicolas não falou nada disso. O Nicolas falou uma realidade, a qual ele conseguiu constituir uma família, mesmo você falando pra ele que ele parece ter uma sexualidade oposta daquilo que ele é, você não. E você mesmo se intitulando homem, não conseguiu, entendeu? Então, talvez esteja aí um erro, né? Às vezes o Whindersson esteja buscando na vida dele um sentido, né? E eu acredito que a família é o que dá sentido pra vida. Só que você não vai conseguir constituir uma família sólida, né? Vivendo nesse caminho, porque são caminhos totalmente distintos, né, Whindersson? Então, acho que dificilmente o Whindersson vai conseguir constituir uma família sólida, né, com alguém de verdade, sabe? Eu acredito que seja isso que o Nicolas tenha jogado na cara dele, não o fato dele ter perdido um filho, sabe? Eu acho que em nenhum momento o Nicolas falou isso. Aí o Nicolas foi lá e respondeu, né? Falou assim, ó: falei nada do seu filho, deixa de ser mentiroso e canalha. Você e eu estávamos falando de relacionamento. Você literalmente citou a ex e a ex dele, mas entendo. Só assumindo um personagem vitimista pra tentar convencer as pessoas, já que até aqui não convenceu ninguém. Pois é, a artimanha dessas pessoas é usar o vitimismo pra tentar vencer uma situação. Sempre foi assim. O Whindersson aprendeu certinho essa artimanha, né? Ele aprendeu certinho a fazer isso. Viu que tava perdendo o debate. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, eu me brincando com o bebê do meu filho. Bola pra frente, erga a cabeça e bola pra frente, meu amigo. Aí o pessoal começou a postar aqui, ó: tá vendo o estrago que a esquerda causou nesse cara? Olha lá, ele não tem como constituir família assim. O cara usando calcinha e sutiã. Não tem como, meu amigo. Quem usa isso é mulher, não homem. Aí é isso aí que aconteceu. Aí um cara postou aqui também: a vida de uma pessoa de direita versus a vida de uma pessoa de esquerda. Tem coisa que o dinheiro não compra. Realmente é muito triste, cara, porque essa é a verdade. Eu acho que basta você olhar pra pessoa, olhar pra situação de cada um e a mentalidade de cada um, como tá funcionando a cabeça, como que está a condição mental de cada um, que você percebe quem tá melhor e quem tá pior, independente de dinheiro. Aí o Whindersson postou aqui: os caras querem me ofender me chamando de dorgado. É o mesmo que chamar uma cadeira de cadeira. Ou seja, ele tem orgulho de usar esse tipo de coisa. Espero que você um dia tenha um filho, cara, mas o dia que você tiver filho, espero que você tenha parado de usar essas coisas. Aí ele escreveu assim, ó: o Brasil é um país que um humorista dorgado às vezes ajuda o povo e o político é quem faz a piada. Ninguém tá falando que o Whindersson não tem ajudado as pessoas, né? Mas o Whindersson ajuda as pessoas aí, mostrando a verdade sobre o que tá acontecendo no país pra elas, né? Mostra o tanto de novos impostos que essas pessoas estão pagando, mostra pras pessoas quantas taxas foram incluídas pra elas deixarem de comprar coisas mais baratas fora do país. Mostra pras pessoas, o Whindersson, essas pessoas que você tanto ama aí, né? Que são pessoas de classe mais baixa e tudo mais, como que esse governo tem prejudicado elas. Acho que você também, com o poder que você tem, você poderia abrir os olhos das pessoas para elas enxergarem o que tá acontecendo de fato aqui nesse país. Mas será que você teria coragem de fazer isso? Acho que não, porque isso é só pra quem é corajoso, né? Não pra quem usa calcinha. E aí os caras vão zoar ele, obviamente, né? Vão ficar falando que ele é corno, que ele é chifrudo e tudo mais. Olha lá, e os caras já colocaram aqui, ó, a foto do Nicolas enrabando ele. Vão zoando, né, cara? Vão zoar muito. Por quê? Porque é isso.
isso, eu acho o Whindersson um cara muito talentoso. Eu espero que um dia ele consiga encontrar o sentido da vida, né? Porque o sentido da vida, às vezes, muitas das vezes, né, naquele vazio que a pessoa tá sentindo, que deixaram nela, né, no meu ponto de vista, essas mulheres que passaram pela vida do Whindersson deixaram esse profundo vazio nele, né? Porque ele é um cara que buscava algo sério e não teve isso. E aí o que acontece? Eu acredito que ele foi buscar isso nas dorgas, nas coisas erradas e tudo mais, e esse vazio dele nunca se preenche com essas coisas, né? Mas ele insiste em permanecer nelas. Então eu espero mesmo, do fundo do meu coração, né, que com muita oração, muita força e muita fé, um dia o Whindersson desperte e descubra que o verdadeiro sentido da vida não estão nessas coisas. E muito menos ser uma pessoa do bem e muitas das vezes tá defendendo um lado que é do mal também, entendeu? Então não adianta você ser uma pessoa do bem, ele tem um bom coração, ele ajuda muita gente, o Whindersson já vi ele ajudando muitas pessoas. Porém, ele tá ali no meio de pessoas que são maldosas, que são pessoas do mal. Vocês viram aí nesses últimos dias o que as pessoas fizeram, né? Desejando coisas ruins pra outras pessoas e tudo mais. A respeito do Nicolas, eu acredito que ele esteja fazendo o trabalho dele lá no Congresso Nacional, e eu acredito que ele também, por fora disso, ele tem a vida dele, né? Onde ele pode twittar aquilo que ele quiser também. Apesar de ser político, ele também é humano, né? E eu acredito também que é interessante também expor esse tipo de coisa que o Felipe Neto faz, né? Porque eles são hipócritas, né? Eles criticam uma coisa, mas vivem lá fazendo compra naquele lugar que eles criticaram. E as pessoas só estão tentando mostrar, alertar a população a hipocrisia desse povo. Que se vocês seguirem o que ele prega, vocês nunca vão conseguir ser aquilo que ele é. Porque o que ele prega é totalmente diferente daquilo que ele é. Ele é um cara que é rico, capitalista e vive num lugar que é capitalista e que ele critica. E quando saiu que a embaixada dos Estados Unidos iria negar o visto para todas as pessoas que criticam os Estados Unidos, reportar as pessoas que estão lá e também tirar o visto das pessoas que já têm e que criticam, Felipe Neto correu a apagar os tweets dele. Por quê? Porque ele morre de medo de nunca mais conseguir voltar pro país capitalista. Essas pessoas não falam isso. Por que elas não falam isso? Porque elas querem manter os miseráveis na miséria. Porque mantendo os miseráveis na miséria, são facilmente comprados com migalhas, né? Basta você pesquisar aí, 60 milhões de pessoas estão recebendo o pagamento da sua conta de energia de graça. Graça entre aspas, quem paga sou eu e você. Ou seja, mantendo essas pessoas na miséria, com pouco, já conseguem fazer com que elas vivem sempre na miséria. Elas vão querer sempre viver com alguém pagando a conta de luz delas. Essa é a realidade. Então, essa discussão é inútil. Eu duvido o Whindersson postar no Twitter dele, tudo que está acontecendo no Brasil a respeito de taxa, tudo que o presidente que ele votou está fazendo. Duvido ele fazer isso. Valeu? Beijo. Fui.